saúde do rei Charles piora, e funeral é movimentado e ensaiado por militares e membros do palácio. Como noticiamos na semana passada, a saúde de Carluxo não está boa. Apesar da imprensa britânica não falar sobre o assunto, a imprensa espanhola, através do El Nacional, divulgou que a progressão da doença não é das mais animadoras. Já estão criando inclusive uma histeria em cima dos ensaios de um provável funeral. Mas vou explicar para vocês que isso é a coisa mais comum do mundo, apesar de parecer um pouco mórbido. Antes de começar, deixe seu like e inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, o D não custa nada e é de graça. Oficialmente ainda não sabemos qual tipo de câncer Carluxo tem. Na semana passada falei sobre uma matéria do Intouch que afirmava ser câncer de pâncreas, mas alguns tabloides europeus estão batendo na tecla de que seja câncer de próstata, o que já foi negado pelo Palácio. A essa altura do campeonato, não sei se podemos acreditar mais nas coisas que o Palácio fala. Tanto a imprensa americana quanto a imprensa europeia concordam que houve uma piora no tratamento. O que é compreensível, já que estamos falando de um senhor de mais de 70 anos. Na quinta-feira da semana passada, o Daily Beast entrevistou pessoas próximas ao rei, e uma delas disse que tanto o rei Charles quanto toda a família estão otimistas e com garra para enfrentar essa doença, mas o quadro não avança para um lugar melhor. Essa mesma pessoa também contou que Carluxo está visivelmente abatido pelo câncer e que o palácio está fazendo de tudo para esconder essa realidade, o que eu também entendo perfeitamente, já que o emocional de quem está passando por isso precisa estar num bom lugar. Ter toda uma população comentando, com algumas pessoas até torcendo contra a melhora, é complicado. Mais uma vez, vou contra essas mentiras que eles contam, mas o fato de não dar detalhes e updates frequentes é compreensível. Entramos em outra questão, que é a história do funeral que as pessoas já estão comentando. O El Nacional começou a dizer que os ensaios para um possível funeral já estão acontecendo, o que é normal. Toda a operação do funeral da Rainha Elizabeth começou há anos, se chamava Operação London Bridge. A operação do funeral de Carluxo também não começou agora, já existe uma chamada Operação Menai Bridge. Eles usam esses nomes de pontes espalhadas pelo Reino Unido para caracterizar o falecimento de algum membro da família real. É inegável que uma doença como o câncer faz com que essas coisas talvez acelerem, porque é uma situação que não temos muito controle. O príncipe Philip, por exemplo, foi um dos organizadores do próprio funeral, fez algumas exigências, repassou todo o cerimonial e chegou a ensaiar. Esses ensaios cobrem apenas a parte cerimonial dos funerais, a parte de organização nas ruas da cidade com a segurança pública. É uma questão que dá uma baita de uma trabalheira, não só para os militares como também para a polícia, que precisa ativar os antimísseis e o serviço de inteligência, especialmente no dia do funeral. Na Inglaterra, o tempo em que o corpo fica lá para os laudos de necropsia pode chegar até 14 dias para ser liberado pelo órgão equivalente ao IML. Isso também acaba dando uma margem maior para essa movimentação de segurança pública. Pessoalmente, não acho que devemos cair nessa histeria toda, apesar de o palácio esconder a verdade. Até o último dia, assim como aconteceu com Elizabeth, que foi definhando com o câncer na medula óssea, e o palácio alegando que faleceu por causas naturais. Aliás, o palácio anda tão esquisito que no dia em que estou gravando esse vídeo, a página dos Príncipes de Gales postou uma foto para celebrar os 13 anos de casamento de William e Kate. Uma foto em preto e branco, quase caí para trás pois achei que tinha acontecido alguma coisa com alguém. Geralmente é uma foto em memória. Está vendo como eles estão? Eles não são coitados também. Depois ficam reclamando quando o Twitter inventa teorias de conspiração, sendo que eles mesmos não se ajudam por si só. As informações sobre a saúde do rei Charles continuam sendo um mistério, com especulações e rumores prevalecendo sobre a gravidade de sua condição. Apesar de não haver confirmação oficial sobre o tipo de câncer que ele enfrenta, é compreensível que o palácio mantenha esses detalhes em sigilo, pois trata-se de uma questão extremamente pessoal. Além disso, a família real deve lidar não apenas com a preocupação com a saúde do rei, mas também com a pressão da opinião pública e da mídia, que estão atentas a qualquer informação relacionada a um possível funeral. Devido à incerteza e ao mistério que envolvem a saúde do rei Charles,
Surgiram diversos rumores e especulações sobre a gravidade de sua condição. No entanto, é compreensível que o palácio mantenha essas informações em sigilo, pois se trata de uma questão extremamente pessoal e delicada. O fato de a família real lidar não apenas com a preocupação com a saúde do rei, mas também com a pressão da opinião pública e da mídia, faz com que a situação se torne ainda mais desafiadora. No entanto, é importante ressaltar que a preparação para um possível funeral é algo que está sendo levado a sério pelos militares e membros do palácio. Ensaios estão sendo realizados para garantir que tudo seja feito de forma adequada e respeitosa. Esse planejamento inclui desde a organização das ruas da cidade, com a segurança pública, até a ativação de medidas de proteção como os antimísseis e o serviço de inteligência. A preparação para o funeral de um membro da realeza é uma operação complexa e meticulosa, que envolve diversos aspectos. Além dos ensaios cerimoniais, é necessário também pensar em todos os detalhes logísticos e de segurança. Por exemplo, durante o funeral do príncipe Philip, uma das medidas de proteção adotadas foi a ativação dos antimísseis, a fim de garantir a segurança de todos os presentes. Além disso, a parte organizacional envolve também a coordenação com a polícia e a segurança pública para garantir a ordem e o bom andamento do evento. É necessário planejar o controle de multidões e o tráfego nas ruas próximas ao local do funeral, bem como a segurança dos convidados e autoridades presentes. Segundo fontes próximas ao palácio, os ensaios para o funeral de Carluxo vão além das questões cerimoniais e organizacionais. Eles incluem também preparações específicas para a família real, como protocolos de luto e apoio psicológico. Afinal, lidar com a perda de um ente querido é uma situação extremamente difícil, ainda mais quando se trata de uma figura tão importante como o rei Charles. Os ensaios para o funeral do rei Charles não são apenas uma questão de organização e protocolo, mas também envolvem preparações específicas para a família real lidar com o luto. Além disso, é natural que haja uma preocupação com a segurança durante o evento, o que inclui medidas como a ativação de sistemas de vigilância e segurança cibernética para garantir a integridade do funeral. Durante esses ensaios, os militares e membros do palácio trabalham em conjunto para garantir que todos os aspectos do funeral sejam realizados de forma adequada e respeitosa. Isso inclui desde a colocação das coroas e insígnias reais até as cerimônias religiosas e homenagens finais. Além disso, a preparação psicológica da família real é fundamental nesse momento. São oferecidos suporte emocional e aconselhamento por profissionais especializados, pois perder um ente querido é algo que pode afetar profundamente qualquer pessoa, independentemente de sua posição na sociedade. Segundo fontes próximas ao palácio, os ensaios para o funeral de Carluxo vão além das questões cerimoniais e organizacionais. Eles incluem também preparações específicas para a família real, como protocolos de luto e apoio psicológico. Afinal, lidar com a perda de um ente querido é uma situação extremamente difícil, ainda mais quando se trata de uma figura tão importante como o rei Charles. Durante esses ensaios, os militares e membros do palácio trabalham em conjunto para garantir que todos os aspectos do funeral sejam realizados de forma adequada e respeitosa. Isso inclui desde a colocação das coroas e insígnias reais até as cerimônias religiosas e homenagens finais. Além disso, a preparação psicológica da família real é fundamental nesse momento. São oferecidos suporte emocional e aconselhamento por profissionais especializados, pois perder um ente querido é algo que pode afetar profundamente qualquer pessoa, independentemente de sua posição na sociedade. Em conclusão, a saúde do rei Charles está em estado delicado, com a progressão da doença sendo um motivo de preocupação. Embora o tipo de câncer não tenha sido confirmado oficialmente, especula-se que seja de pâncreas ou próstata. A preparação para um possível funeral já está em andamento, envolvendo ensaios cerimoniais, organização logística e medidas de segurança. Além disso, a família real recebe apoio psicológico para lidar com o luto iminente. É importante respeitar a privacidade e a dificuldade desse momento para todos os envolvidos.